tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, então. Finalizar a nossa semana, vamos trabalhar aí o livro 2 de matemática. Vamos iniciar o livro 2 de matemática. É muito bom, não é? Sinal de que o conteúdo está rendendo, caminhando direitinho. E vamos continuar aí. Hoje nós vamos trabalhar das páginas da introdução, 2 até 5, certo? Vamos lá, pegue seu livro, abra e vem comigo. Matemática de 2 a 5. Eu quero que vocês observem a abertura do capítulo, certo? Nós temos aí duas crianças numa lanchonete e estão pensando aí numa situação, problema que aconteceu na imagem seguinte. Como fazer para deixar 5 quadrados tirando apenas 4 palitos? Veja o desenho que ela fez com os palitos. Ela fez uma figura com 9 quadrados, todos encostados um no outro. Tirando 4 palitos, eu faço 5 quadrados. Como será? Eles estão pensando. Veja bem. Observe a figura. Ampliei aqui para vocês visualizarem melhor. Eu preciso tirar 4 palitos e formar 5 quadrados, sem mexer em mais nada, apenas tirando os palitos da figura. Você conhece esse desafio? Você sabe como faz? Bem, se você não sabe, veja aqui então. Eu tiro esse, tiro esse, tiro esse e esse. Um de cada lado. Eu formei então um quadrado, 2, 3, 4, 5. Fácil, não é? Esse era o desafio proposto pelo livro. Veja bem, vamos continuar os estudos com a nossa tábua de Pitágoras, certo? É uma excelente ferramenta para você memorizar os fatos e conhecer também outros fatos que nós ainda não vimos, tá bem? Olha aqui, o livro, pessoal, trouxe estratégia distributiva para fazer as multiplicações. Vocês viram essa estratégia nos slides de ontem. Quando nós colocamos, por exemplo, 3 vezes 14, eu coloco que o 14 é o 10 mais 4, certo? Aqui o livro trouxe da mesma forma. Veja bem, como pode ser escrito, como o 8 pode ser escrito na forma da multiplicação 2 vezes o 4, pode-se afirmar que 2 vezes 4 vezes 5 é igual a 8 vezes 5, porque 2 vezes 4 é igual a 8, que é o resultado 40. Esse resultado 2 vezes 4 vezes 5 também é 40, e 8 vezes 5 é 40. Veja bem, vou explicar. 8 vezes 5. Eu peguei o 8 e decompus o 8 em 2 vezes 4. Propriedade distributiva, eu estou distribuindo fatores. Vezes 5. Aqui, o que eu fiz? 2 vezes 4 vezes 5 é 20, certo? Que é 2 vezes 20, 40. Que também poderia ter usado 8 vezes 5, que voltava no primeiro. Entenderam? Veja bem o outro exemplo. Como 7 pode ser escrito na forma da adição 2 mais 5, vamos ver o resultado de 5 vezes 7. Pode-se afirmar que 5 vezes 2 mais 5 vezes 5 é igual a 10 mais 25, que é o resultado 35 de 5 vezes 7. O que eu fiz com 5 e com 7? Eu fiz a distribuição de fatores. 5 vezes 2, certo? Por que é 5 vezes 2? Por causa que é a forma da multiplicação para se dar e encontrar o 10. E o 5 vezes 5? 25. Vamos lá. Olha aqui a forma explicadinha. 5 vezes 7.
O 7, pessoal, eu fiz a decomposição entre 2 mais 5. Não foi isso que o problema trouxe? 5 vezes 7 é igual o 7 a 2 mais 5. Agora eu coloco tudo no parêntese, tá? Porque eu não posso misturar sinais. Multiplicação é uma coisa e adição é outra coisa. Então, vamos lá. 2 mais 2 mais 5. Então, olha aqui, por que surgiu esse tanto de número? Eu tenho 5 vezes 2, que eu estou multiplicando aqui. Esse 5 vezes esse 2, aqui, que deu esse resultado. Somei, não tem um sinal de mais? Então, mais. 5 vezes 5. Por que 5 vezes 5? Porque é esse 5 vezes esse 5. Tá certo? Voltando. 5 vezes 2, 5 vezes 2. Mais. 5 vezes 5. 5 vezes 5. Resolvo o que está dentro do parêntese. 5 vezes 2, 10. Repete o sinal de mais. 5 vezes 5, 25. Que é igual a 35. Ok? Então, nós vamos usar os fatores e fazer isso no caderno de caderno de matemática. Aqui, ó, você vai escrever dessa forma. Caderno de matemática, página 5. Multiplicações com 2 ou mais fatores, que é o título, no caderno de matemática. Então, eu dei uma sugestão aqui de 3 vezes o 5. Olha aqui, 3 vezes o 5 é igual a 2 mais 3. Então, ficou 3 vezes 2, dentro do parêntese, mais 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Olha aqui, ó. Eu estou multiplicando esse 3 por esse 2 e esse 3 por esse 3. Da onde que surgiu esse 3 aqui, professor? E esse 5? Isso é o resultado do 5. 5 é igual a 2 mais 3, certo? Agora eu faço os cálculos. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 3, 9. 9 mais 6, 6 mais 9 é igual a 15, que é o mesmo resultado que 3 vezes 5. Compreende? É o mesmo resultado. Mas eu fiz de uma outra forma, fazendo cálculos distribuindo fatores e colocando dentro dos parênteses. Olha essa outra forma. Eu preciso resolver este problema aqui, pessoal. São 8 seções que tem na biblioteca. Lá dentro dessas seções, eu tenho 6 estantes, e em cada estante 5 prateleiras, que podem ser guardados 10 livros. Então, são muitas informações. Então, é 8 vezes 6, vezes 5, vezes 10, que é igual. Eu fiz o cálculo de 6 vezes 5. Tá vendo o traço aqui? 6 vezes o 5 é igual a 30. Vezes 10, certo? Continuei. 8 vezes 300. Como é que faz, professora, cálculo desse tamanho? Lembra que eu expliquei que nós fazemos o seguinte? Multiplicamos o resultado. 8 vezes 3, 24, e acrescenta os zeros que sobraram. Então, 8 vezes 300 é igual a 2.400. Agora, nós vamos calcular, escolhendo essa estratégia dos parênteses, né, para explicar a situação anterior. Então, aqui eu estou explicando, ó, 8 é a categoria, o tanto de categoria que tem lá na biblioteca. 5 é o tanto de prateleira da estante. 10 é o tanto de livro que cabe na estante. E 6 é o tanto de estante que tem, certo? Então, como que eu fiz a operação? Eu fiz a operação colocando todos os fatores. E eu agrupei 6 vezes 5, virou 30, certo? E aqui, 30 vezes 10, virou 300. Esta é a operação que deve ser feita, certo? Esse cálculo aqui, se couber aqui dentro do retângulo, pessoal, vocês podem fazer, tá? Podem fazer.
Então, para hoje, pessoal, é só a introdução da propriedade distributiva, fazendo multiplicações a partir da distribuição de fatores, colocando dentro dos parênteses, ok? Certinho. Finalizamos aqui a nossa aula de matemática. Espero que você tenha gostado de mais uma surpresa dessa matéria. Sim, distribuição de fatores para as multiplicações de 2 ou mais fatores. Muito interessante. Vamos treinar muito também. Vem comigo que esse terceiro ano só vai brilhar. Um beijo!